Tem que pensar bastante sobre o corpo humano, hein? Aprendendo. Olá a todos, eu sou a professora Mônica, minha disciplina é de Ciências, e o tema da nossa aula de hoje é o sistema locomotor, que é o capítulo 6 da apostila. Eu convido a todos para participar da nossa aula. Vem comigo! Em sistema locomotor, quais são as estruturas que estão relacionadas a esse sistema? Então, quando eu falo no sistema locomotor, eu estou me referindo aos músculos, que é o sistema muscular, os ossos, que é o sistema esquelético, os tendões, articulações e ligamentos, que é feito por tecido conjuntivo. E também nós temos as cartilagens. Então, o tecido locomotor, eu incluo tanto o sistema muscular, quanto os ossos, ligamentos, articulações e tendões. Qual é a função do sistema locomotor? Sustentar o corpo, permitir o seu movimento e proteger os órgãos. Essas são as funções do sistema locomotor. Aqui nessa imagem, só para retornar para vocês, então aqui nós temos o osso, né? Aí nós temos o tendão e aqui nós temos o músculo. Tá? A gente vai ver nessa aula de hoje que o tendão ele faz a junção entre o osso e o músculo. Os tipos de músculo. Primeiramente, a gente vai iniciar nossa aula falando do sistema muscular, ok? Então, o nosso sistema muscular hoje ele é formado por mais de 600 músculos. Algumas bibliografias trazem 650, algumas trazem 635, né? E as células que estão dentro desses músculos são chamadas de miócitos, tá? Então, as células que ficam nos músculos, nós chamamos de miócitos. Essas células, elas têm formato de fibras, né? Essas fibras musculares, elas têm duas proteínas, chamadas de miosina e actina, que permitem a contração do músculo. Bom, então aqui nós temos as características dos tecidos musculares. Nós temos três tipos de tecidos musculares. O tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido não estriado, que é o liso, ou comumente conhecido como liso, tecido liso. Bom, primeiramente, o tecido muscular estriado esquelético, eles têm as células que são cilíndricas, são longas, são multinucleadas. O que significa multinucleadas? Elas têm vários núcleos e elas têm estriações, como se fossem estrias, né? Ao longo ali do tecido. A contração. Como que é a contração do músculo esquelético estriado? É uma contração rápida e voluntária. Onde que está presente? Nos ossos. Então, os nossos ossos, a gente se movimenta de acordo com a nossa vontade. Então, por isso que eu falo que é uma contração voluntária e também ela é rápida. O tecido muscular estriado cardíaco, já estou falando cardíaco, ele está presente onde? No coração, né? Ele tem as células alongadas, ramificadas, com apenas um ou dois núcleos. É uma contração do tipo involuntária, né? O coração, a gente não fala para, ele volta. Não, ele bate incessantemente sem parar. Então, é uma contração involuntária e rápida. E onde está presente? No coração, no músculo cardíaco. Agora, o tecido muscular não estriado, que é o tecido liso, ele já tem células fusiformes, com um núcleo apenas e sem estriações. Ele é um tecido, esse tecido liso, ele tem uma contração involuntária, porém é lenta, muito lenta.
Então, no caso, onde está presente esse tipo de tecido? No sistema digestório, na bexiga, artérias e outros órgãos internos. Então, no esôfago, no estômago. Então, é uma contração que é lenta, bem diferente do músculo estriado esquelético e do cardíaco. Então, esses daqui, pessoal, são os 3 tipos de tecidos musculares que nós temos. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado, ou também chamado de liso. Então, aqui nós temos eles aqui, como que é o tecido. Então, o tecido estriado esquelético, eles têm estriações, como eu falei para vocês. E olha aqui, ó, eles são polinucleados, né? Eles têm vários núcleos, olha. Depois aqui nós temos o cardíaco, né? Ele também tem as suas estriações, mas ele tem de 1 a 2 núcleos, né? Ó, 1, 2. E depois o liso ou não estriado, ele apresenta apenas um núcleo, tá? Bom, então aqui. A contração, então, nós vimos que dentro dos músculos nós temos as proteínas, a quitina e miosina, que facilitam, que permitem essa contração do músculo. Porém, dentro dos músculos, nós temos uma proteína chamada de mioglobina. A mioglobina, eu vou falar para vocês, Mônica, mas qual a diferença da hemoglobina? A hemoglobina, ela é uma proteína que transporta o oxigênio, ela está dentro das hemácias, que é a célula sanguínea, e ela transporta o oxigênio para dentro dos tecidos. A mioglobina, ela armazena o oxigênio dentro do músculo estriado, tá? Então, o estriado, quando a gente fala estriado, eu estou me referindo ao esquelético, que estão nos ossos, e o músculo cardíaco. Por que ela está presente só nesse tipo de músculo, Mônica, que não está presente, por exemplo, no tecido liso, só no estriado? Porque o estriado, o músculo liso, né, ele não precisa de uma capacidade tão grande de oxigênio, né, porque ele tem uma contração lenta. Já o músculo estriado, tanto esquelético quanto cardíaco, ele precisa de uma quantidade muito grande de oxigênio, porque ele tem uma contração muito rápida. Então, ele precisa de maior concentração de oxigênio. Então, essa proteína chamada de mioglobina, ela está presente, então, no músculo estriado, tá? Tanto esquelético quanto cardíaco. Então, essa proteína, ela faz o quê? Armazenamento de gás oxigênio dentro dos músculos. Bom, mas, Mônica, ela está presente no sangue? Não. Em condições normais, a mioglobina não está presente no sangue. No sangue, nós encontramos a hemoglobina. A mioglobina, em condições normais, ela não está presente, não fica presente no sangue, ok? Bom, ai, Mônica, mas e quando essa mioglobina eu faço o exame de sangue, no exame, né, mostra que ela está presente. Bom, quando nós temos a mioglobina presente no sangue, pode indicar alguns problemas. Tem uma distrofia muscular, né, que a distrofia muscular é um enfraquecimento muscular, geralmente de origem genética, pancadas graves nos músculos, inflamação muscular, rabidiomiólise. Rabidiomiólise é quando eu tenho a necrose das fibras musculares. Então, quando eu tenho a quebra dessas fibras musculares, consequentemente, eu tenho também a quebra da mioglobina. E essa mioglobina, ela acaba indo para o rim, né? Ela vai sendo fragmentada, né? Porque ela ocorre a quebra das fibras musculares. E essa mioglobina, ela acaba indo para os rins. Só que o que acontece? O que ela faz no rim? Ela causa uma obstrução nos túbulos renais. E essa obstrução dos túbulos renais pode levar a um quadro de insuficiência renal aguda. Quando acontece geralmente isso, pessoal, é só um exemplo. Em picadas de serpentes como cascavéis e jararacas, os genotrópes de serpentes, seja jararaca, jararacuçu, urutu, essas serpentes, quando, por exemplo, a pessoa é picada e ela demora muito tempo, às vezes, para ir até o hospital e receber o antiveneno, né, que é o soro antiofídico, às vezes ela evolui com um quadro de rabidiomiólise, tá? Então, a pessoa começa a fazer xixi cor de Coca-Cola.
e ela leva a um quadro de insuficiência renal, porque a mioglobina fica presente no rim, e essa mioglobina, ela causa obstrução dos túbulos renais. E depois convulsões e infarto. Então, uma também dos exames, né, que geralmente os médicos solicitam, uma suspeita de infarto, também é com relação à proteína mioglobina. Bom, os músculos estriados, então pensando no estriado, a gente fala sempre do esquelético, que está presente nos ossos, e o coração. Eles têm duas propriedades básicas, que no caso a contratilidade, que é a capacidade do músculo tornar-se mais curto e espesso. Então, na hora que eu faço esse movimento que eu estou contraindo, eu estou deixando o meu músculo mais curto, né? E espesso, né? Agora, a outra propriedade, a elasticidade. Então, na hora que eu faço uma contração do meu músculo, depois eu relaxo, ele volta no seu tamanho normal, né? Então, essa elasticidade é uma propriedade que permite ao músculo retornar ao seu tamanho normal quando cessada a sua contração ou distensão. Bom, os músculos e a nossa saúde. Os músculos, então, pessoal, o importante é o quê? Fazer atividade física, claro, sempre sob a orientação médica de um bom profissional, né? A gente não pode começar a fazer uma atividade do dia para a noite sem consultar um médico, né? Por exemplo. Bom, fazer os exames necessários. E quando a pessoa faz atividade física, ela deixa os músculos com mais resistência, inclusive o coração, que é um músculo, né? Então, isso é muito importante, ela deixa os músculos com maior elasticidade e resistência, também auxilia na circulação sanguínea. A circulação ocorre com uma maior eficiência. Bom, aqui então, pessoal, eu tenho uma imagem dos músculos. Essa imagem realmente, ela é real, tá? É do corpo humano mesmo, esses músculos que eu coloquei a imagem, tá? Então, nós temos aqui ó, o músculo ao redor dos olhos, o esternocleidomastóide, que é esse daqui, ó, onde eu estou apontando com o sensor, o deltoide, que é o músculo onde a gente toma vacina, o bíceps, né? Ó o tendão, olha o tendão. O tendão faz o ligamento, ele faz a junção, né, na realidade, do músculo com o osso, ok? Então, aqui nós temos também o abdominal oblíquo, que é o músculo, tá? Então, aqui o músculo do quadríceps, tendão, olha o tendão. Então, aqui essa imagem, ela é realmente uma imagem verdadeira mesmo do músculo do corpo humano. Então, ao lado nós temos outra imagem, que é, né, no caso, a dorsal, né? Nós temos o deltoide, o trapézio, outro músculo, né? O glúteo, o bíceps femoral, o gastrocnêmio, que a gente chama ele de panturrilha, né? Que a gente chama popularmente, ele é conhecido como panturrilha. E depois nós temos o tendão de Aquiles, né? Às vezes uma pessoa, quando faz uma atividade física, ela não tem tanto preparo, se ela causar uma lesão no tendão, ela fica muito tempo sem imobilizar o membro. Bom, alguns problemas, então, com relação ao sistema muscular, nós temos as câimbras, que é um movimento, uma contração involuntária que ocorre, né? Às vezes pode ser por falta de atividade física, ou às vezes por falta também de sódio, de potássio na alimentação, né? Principalmente assim, potássio, né? A distensão muscular, no caso aqui, olha, ela também pode ocorrer se você faz uma atividade, um movimento muito brusco, né? Que ela às vezes causa um estiramento do músculo ou até mesmo uma lesão mesmo, um rompimento que causa muita dor. E a atrofia muscular, geralmente as pessoas, por exemplo, que não movimentam o músculo, né? No caso aí quando tem uma paralisia, né? Uma paraplegia, tetraplegia, que a pessoa não se movimenta, não movimenta mais os músculos, que leva a um quadro de atrofia muscular. Bom, então aqui, pessoal, nós vimos o sistema muscular e agora a gente vai para o sistema esquelético, a parte dos ossos, que ambos fazem parte do sistema locomotor. Hoje, né, a gente, no nosso estudo, né, da anatomia humana, nós contamos com 206 ossos na estrutura, juntamente com os músculos, articulações, eles constituem o sistema locomotor.
Então, quais são as funções do sistema esquelético? Sustentar o corpo, né? Os ossos, ele tem a função de sustentar o nosso corpo. Quem permite o movimento é o sistema muscular. É claro que o osso ele está acoplado junto ao músculo, né? Que vai ajudar nesse movimento. Mas quem permite o movimento é o sistema muscular. Os ossos, ele vai dar uma sustentação. Então, ele vai auxiliar a movimentação dos ossos, tá? Junto com os músculos. Proteger os órgãos vitais como encéfalo, coração e pulmões. E reserva de cálcio para o organismo. Produzir células sanguíneas na medula óssea vermelha do interior dos ossos. Que nós vimos no sistema cardiovascular sobre a produção das células vermelhas, né? Não só as vermelhas, mas as células sanguíneas todas, hemácias, leucócitos e plaquetas. Aqui nesse próximo slide, pessoal, nós temos então a imagem de uma medula óssea vermelha, tá? Então aqui nós temos um desenho, tá? O osso. E a medula óssea vermelha, ela está presente no interior dos ossos longos. Então essa imagem aqui é onde ocorre a produção de hemácias, de leucócitos, que são as células brancas, e também as plaquetas, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um transplante de medula óssea, né, o doador tira-se essas células do interior desses ossos longos aqui, onde estão presentes as células, né, na medula óssea vermelha. E aí, no caso, todas essas células, esse sangue, ele é doado, né, na pessoa, né, que vai receber a medula. Bom, então aqui, com relação aos ossos, as células dos ossos nós chamamos de osteócitos. Então, os ossos, eles são formados pelas células chamadas de osteócitos, e também nós temos a matriz óssea, que é formada pelo colágeno, que é uma proteína de origem orgânica, e por sais de cálcio e fosfato de cálcio e magnésio, que é a parte inorgânica, né? Que dá sustentabilidade ao osso, que deixa ele rígido, né? Toda essa parte aqui do cálcio, do magnésio. E claro, pessoal, que o osso, além de ter as células, os osteócitos, ter a parte, o colágeno, os sais de cálcio e magnésio, ele também tem uma rede de vasos sanguíneos, nervos e tudo mais. Por isso que você, quando tem uma fratura no osso, você tem muita dor. Bom, o que é articulação? Né? A articulação nada mais é que a junção entre ou entre dois ou mais ossos, tá? Então, são regiões de junção entre dois ou mais ossos, formadas por tecido conjuntivo, como cartilagens e ligamentos. Elas são classificadas de acordo com a estrutura e o grau de mobilidade, podendo ser móveis, semimóveis e imóveis. Então, articulações são regiões de junção entre dois ou mais ossos, ok? Essas articulações, elas podem ser móveis, semimóveis ou imóveis. Então, aqui na articulação móvel, que permite vários movimentos, né? Então, exemplo, as articulações do joelho, do ombro, né? As articulações dos nossos braços. A articulação semimóvel é aquela que permite um movimento mais reduzido. Onde aí a gente encontra esse tipo de articulação? Entre as nossas vértebras, tá? Então, a semimóvel, ela permite movimentos muito reduzidos. Exemplos, articulações entre as vértebras. E depois nós temos a articulação imóvel, que não permite movimentos. Exemplos, as articulações entre os ossos do crânio. Aqui, as superfícies, então, articulares, né? Elas são recobertas por cartilagens. Então, nessa imagem aqui, olha, em cor de rosa, nós temos as cartilagens que dão uma proteção aos ossos, né? Olha, tá? Porque como articulação é a junção entre dois ossos, então essa cartilagem que está em cor de rosa, ela faz uma proteção aí para não ter aquele atrito entre dois ossos. E no meio dessas cartilagens, desses dois ossos, nós temos o líquido sinovial, que é um líquido que age como um lubrificante. Bom, aqui os ligamentos, olha, os ligamentos, eles fazem o quê?
eles fazem com que os ossos não saiam do lugar. Olha aqui, ó, eles impedem, esses ligamentos impedem que os ossos saiam do lugar e mantêm as articulações na posição correta. Pessoal, aqui nós temos então uma foto e aqui a imagem real, tá? Aqui da articulação. No caso aqui nós temos do joelho, tá? Então aqui, olha, aqui a imagem real, a cartilagem, aí nós temos a outra cartilagem, aqui nesse meio que fica o líquido sinovial, e aqui nós temos os ligamentos, tá? Voltando então, os tendões. Então nós vimos que a articulação é a região de junção, entre dois ossos, ok? Entre dois ossos. O tendão é a região da junção entre o músculo e o osso, tá? Então, o tendão, ele é uma estrutura fibrosa, grossa, rígida, flexível, né, de coloração esbranquiçada, presente em diversas partes do corpo humano. Ele faz parte do músculo estriado, né, sendo constituído de tecido conjuntivo, composto de colágeno, que é a proteína. A principal função dos tendões é de conectar os músculos aos ossos. Dessa maneira, auxilia no equilíbrio do corpo e no desenvolvimento dos movimentos, distribuindo as forças aos músculos. Então, o tendão, muita gente, né, às vezes o aluno acaba confundindo articulação e tendão. Então, a articulação é a região da junção de dois ossos. O tendão é a região que a gente tem a união do osso com o músculo. E aí, no caso, ele também contribui para o equilíbrio do corpo, né? Bom, então aqui nós temos uma imagem, né? Aqui no caso a gente fala o gastrocnêmio, que é a panturrilha, né? Que popularmente a gente fala panturrilha. Então aqui nós temos o tendão de Aquiles, né? Que nós vimos naquela imagem da aula no início, né? Esse tendão, que se uma pessoa às vezes começa a fazer uma atividade física e ela não tem tanto preparo, às vezes acaba lesionando esse tendão e ela vai ficar muito tempo sem poder movimentar, sem poder se levantar, até que esse tendão seja reparado, né, da cirurgia e tudo mais, e fica recuperado, né? Bom, os cuidados com o esqueleto. Então, o que a gente tem que ter cuidados com os nossos ossos? Alimentação rica em sais minerais, tomar sol. Por que o sol? A gente absorve, no caso, essa vitamina D que vem do sol e também a A, né? E a vitamina D, ela favorece a absorção de cálcio no intestino. Então, o cálcio ele está presente nos nossos ossos. Importantíssimo. Ele que vai dar a rigidez ao nosso osso, né? E aí, no caso, se você não toma sol, você começa a ter a falta da vitamina D, e aí que pode levar a um quadro de osteoporose, que os seus ossos vão ficar mais fracos devido à ausência, né? Ou a pouca quantidade de cálcio no interior dos ossos. Praticar exercícios físicos sob a orientação médica, manter uma postura correta. Bom, aqui, pessoal, eu coloquei essa imagem aqui dos ossos do crânio, tá? Então, aqui nós temos aqui o osso parietal, osso frontal, o osso nasal, o lacrimal, o maxila, o zigomático, né, aqui, a mandíbula, o osso esfenoide, o temporal, o occipital. Então, esses aqui são os ossos do crânio, lembrando que são articulações imóveis aqui, olha. Todo o que eu estou mostrando aqui, ó, no laser, são as articulações do tipo imóvel, né? No nosso crânio, essas articulações, elas não se mexem. E aqui, pessoal, nós temos uma imagem real do esqueleto humano mesmo, tá? Então, aqui nós temos a articulação em pivô do pescoço, tá? Olha o crânio, o pulso, osso plano aqui, olha, pessoal, as vértebras da nossa costela aqui, né? Que ela age aqui como uma proteção dos órgãos, o coração e os pulmões, né? Aqui nós temos essa costela flutuante, né? Que aí, às vezes tem pessoas que até retiram, né? Aqui o ilho, ó, um ligamento, aqui que tem,
entre os ossos. Então, aqui essa imagem, pessoal, é uma imagem real do esqueleto humano. Mostrei só para vocês, né, olharem para ver como que de fato é o esqueleto humano, né? E com essa imagem eu finalizo a nossa aula sobre o sistema locomotor. Eu deixo a orientação que vocês realizem as atividades da apostila e na próxima aula a gente se encontra falando sobre o sistema nervoso. Obrigada a todos e até mais.